Olá pessoal, damos continuidade então às nossas aulas de cálculo diferencial integral 1. Essa é a penúltima aula desse semestre e nós vamos trabalhar agora com integrais indefinidas e o teorema da variação total. Nós vimos então a integral definida na semana passada, nós vamos ver agora que a integral de f de x é igual a f maiúsculo de x, ou seja, o f maiúsculo de x é uma função principal. Se eu derivar o f' dele, eu vou ter a função f de x que eu tinha antes da derivada, da integração. Por exemplo, então, nós podemos escrever integral de x² dx é igual a x terceira sobre 3 mais constante. Nós vamos ver agora aqui, nessa regra de integração aqui, ó. Essa regra de integração aqui diz o seguinte, ó. Se eu tenho x elevado a n dx, a integral é x elevado a n mais 1, no denominador repete o mesmo valor que está aqui em cima no expoente, tá? Mais uma constante, isso para o n diferente de menos 1. Se o n for menos 1, a regra vai ser essa aqui. Então, voltando aqui na anterior, essa aqui a regra é x elevado a n dx. A regra é que a integral é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Se o n é 2, 2 mais 1, 3, sobre 3. O mesmo número que está aqui vai repetir aqui embaixo. Mas se eu derivar x a terceira sobre 3 mais constante, tem que voltar a ser o x ao quadrado que está aqui dentro. Tá? Bom, vamos fazendo alguns exemplos e vamos vendo se vai ficando mais claro. Essa aqui é a tabela que vocês vão utilizar por enquanto, tá? Tem algumas integrais já definidas aqui, nós vamos voltar de vez em quando nela para poder consultar. Primeiro exemplo, encontre a integral de 10x² menos 2 secante ao quadrado de x dx. Bom, fazer essa integral aqui, como eu tenho um sinal de menos aqui no meio aqui, eu vou separar essas integrais. Então, essa integral aqui é o mesmo que 10, que é uma constante multiplicando aqui fora, x² dx, como se fosse uma distributiva, né? Menos o 2 secante ao quadrado de x dx. x², usando aquela tabela, ficaria x² mais 1 sobre 4 mais 1, que é x² sobre 5. Então tá lá. 10 x² sobre 5 menos 2. Integral de secante ao quadrado, vamos lá na tabela. A integral de secante ao quadrado é tangente. Então aqui vai ficar 2 tangente de x, mais uma constante. Ah, mas aqui tinha uma constante que tinha outra. Sim, mas essa constante aqui, que seria aqui a constante 1, mais a constante 2 aqui, como eu não sei qual o valor delas, eu posso atribuir uma só constante, tá? E aqui simplifica, evidente, né? 2x² menos 2 tangente de x mais constante. Próximo exemplo, calcule cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. Não tem na tabela. Quando não tem na tabela, porque essa integral indefinida não é imediatamente reconhecível. Então eu tenho que usar algumas identidades trigonométricas para poder escrever. Quando eu tenho cosseno em seno ao quadrado, eu posso escrever 1 sobre seno, cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno é cotangente. E 1 sobre seno é cossecante. E se eu olhar cossecante vezes cotangente é menos cossecante mais constante. Então, menos cossecante mais constante. Ah, mas quando que eu vou descobrir isso aqui? Bom, tem várias regras, a gente vai tentando fazer e vai tentando buscar. Esse caso aqui teria outras formas de integrar, mas, como até agora só aprendemos a integral direta pela tabela e agora estamos aprendendo a integral indefinida, nós temos que olhar a tabela para poder fazer, e essa é a regra por enquanto. Próximo exemplo, essa integral aqui é definida, de 0 até 3, é parecida com aquela que nós vimos na aula da semana passada, só que a x terceira é menos 6x, então, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de 0 até 3 de x terceira menos 6 dx, posso fazer distributiva, né, integrar primeiro x terceira, x² sobre 4, depois posso integrar menos 6x, 6x² sobre 2, veja que era 1 virou 2, expoente ficou igual ao denominador, era 3 ficou 4, esse 4 aqui desceu também. Só que ele varia de 0 até 3. O que acontece? Primeiro eu coloco 3 no lugar do x, ó. 1/4 de 3 a quarta, aqui tinha 1, né? 1/4 de 3 a quarta, menos aqui, ó, 6 com 2 dá 3, e 3 ao quadrado. Menos 1/4, o 0 no lugar do x, e 3, 0 no lugar do x. Esse aqui vai zerar, né? Não me interessa nada, 0, 0. Aqui vai ficar 3 a quarta, 81 sobre 4, e aqui é 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar menos 6,75.
Esse próximo encontra a integral de 0 até 2 dessa equação aqui. De novo, interpreta o resultado como uma área. Se for como uma área, então só pode ter valor positivo. Resolver a integral pode ter valor negativo. Se é uma área, só pode ser valor positivo. Então vamos lá. Resolvendo ele, 2x terceira menos 6x mais 3 sobre x quadrado mais 1. Separei esse primeiro aqui, é uma integral, ó. Ficaria assim, integral 2x terceira dx, integrando ficaria 2x a quarta sobre 4. Está aqui, ó. Esse próximo aqui seria menos 6 integral de x dx, que é menos 6 x quadrado sobre 2. Está aqui. E o próximo é 3 sobre x quadrado mais 1. Então seria assim, integral 3 está aqui, 1 sobre x quadrado mais 1 dx. E x quadrado mais 1 dx no denominador, se olhar lá na tabela, 1 sobre x quadrado mais 1 é tangente elevado a menos 1, que é arco tangente. Então, você vê que aqui vai estar arco tangente, o tangente é menos 1, e o 3 multiplicando, certo? Se é de 0 até 2, primeiro eu coloco 2 no lugar do x, 2 no lugar do x, 2 no lugar do x. E depois eu coloco 0 no lugar do x, só que 0 no lugar do x, 0 no lugar do x, e 3 vezes 0, arco de 0 é 0. Então, esse valor aqui vai sumir. Tudo se quando é 0 some, nesse caso. Aqui vai ficar menos 4 mais 3 arco tangente de 2. E aí, esse aqui é uma área. Eu só preciso saber se esse valor aqui é positivo ou negativo, mas basta eu colocar isso aqui em módulo, que aí eu coloco na calculadora, calculo o arco tangente de 2, multiplico por 3, somo com menos 4, e aí eu coloco o valor aqui positivo, certo? Regra da substituição, outra forma de resolver. Quando o teorema fundamental do cálculo, nós devemos criar outras primitivas para poder resolver. Veja aqui que eu tenho 2x vezes 1 mais x quadrado. Mas eu não tenho na tabela essa integral. Então o que eu tenho que fazer? A regra de substituição diz o seguinte. Eu chamo uma função u g de x por uma função que seja derivável. E a imagem tem que estar no intervalo. Então, posso dizer que f de g de x vezes g' de x dx é f de u du. Então, exemplo aqui, ó. Tem o cosseno de x à quarta mais 2 mais x terceira multiplicando. Se eu chamar essa aqui de g de x, e eu derivar ela, aparece a g'. Olha lá. Então, aqui eu fiz o meu u, que é o g de x, é x à quarta mais 2. Se eu derivar ele, o du, é 4x terceira dx. Por quê? Cai o 4, x perde de 1, fica terceira, derivada de 2 é 0. Então, o meu u é x à quarta mais 2, o meu du é 4x dx. O que eu vou fazer? Eu só tenho dx aqui, então eu posso falar que o meu dx, olha lá, x terceira dx é 1/4 de du. Passo 4 para lá dividindo. Então, onde eu tenho x terceira dx, eu troco por 1/4 de du. Então, olha lá. Onde eu tenho x terceira dx, eu troco por 1/4 de du. E onde eu tenho cosseno de x à quarta mais 2, vai ficar cosseno de u. Cosseno de u. Agora eu posso integrar, coloco 1/4 lá fora, integral de cosseno é seno, tem na tabela, né? Ó. Integral de cosseno é seno. Se a integral do cosseno é o seno, o cosseno de u mais constante. Agora eu volto a colocar u. Quem que é o u? O u é x à quarta mais 2, então é 1/4 de seno de x à quarta mais 2, mais constante. Né? Vejam que não é complexa a operação, né? Calcule a integral de 2x mais 1. Não tem na tabela. Então eu vou chamar u de 2x mais 1. Esse aqui é o meu u. Então o du é 2dx, porque derivada de 2x é 2, derivada de 1 é 0, ficou 2dx. Só que eu não tenho 2dx aqui, então eu posso dizer que dx é 1 meio de du. Então, onde eu tenho dx aqui, eu coloco meio de du. E onde eu tinha 2x mais 1, eu coloco u. Então vai ficar raiz de u. Ou seja, o meio sai para fora, u elevado a meio. U elevado a meio eu sei fazer, porque soma 1 no meu denominador, no meu expoente, e coloco ele repetindo aqui. Então é 1 meio mais 1 é 3 meios, repete 3 meios. Esse 2 cancela aqui, esse 2 fica 1/3 de u elevado a 3 meios. Mas quem que é u? U é 2x mais 1, então é 1/3 de 2x mais 1 elevado a 3 meios mais constante. No outro caso, encontre a integral de x sobre 1 menos 4x² dx. Mesma coisa. Não tem na tabela. Quem que é u?
U é 1 menos 4x². Quem que é du? Derivada de 1 é 0, derivada de menos 4x² menos 8x dx. Só que aqui eu só tenho x dx, então o menos 8 passa dividindo, portanto x dx é menos 1 sobre 8. Aqui então no x dx eu troco por menos 1 oitavo, tá lá, só colocou menos 1 lá na frente. E onde eu tenho raiz de 1 menos 4x², eu coloco raiz de u. Usando a propriedade de potência, é u elevado a meio sobe, né? Ou seja, raiz de u é u elevado a meio. Como estava no denominador, eu posso passar ele para o numerador como u elevado a menos meio, que é o que está feito aqui. O menos 1 oitavo continua. Integral aqui, soma 1, era menos meio, virou meio, então virou raiz novamente. E aqui embaixo era meio, subiu 2. E aí cancela 2 com 8, fica menos 1 quarto de... Aí coloca o u de volta, que é 1 menos 4x ao quadrado mais constante. Exemplo 4, calcule a integral de e elevado a 5x dx. Eu não tenho e elevado a 5x na tabela. Se olhar lá na tabela, eu tenho e elevado a x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o 5x por u e vou fazer essa integração. Nesse caso aqui, o u é 5x, o du é 5dx. Como aqui só tem dx, o 5 passa dividindo, dx é 1 sobre 5 du. Então, a integral de e elevado a 5x passa a ser e elevado a u. No lugar de du, é 1 quinto de du. 1 quinto já colocou para fora, 1 quinto continua aqui, integral de elevado a u é elevado a u, e aí aparece a constante de integração. Mas como aqui não pode ser u, tem que ser o valor que iniciou, é 5x. Então, no lugar do u, eu coloco 5x. Fica 1 quinto de e elevado a 5x mais constante. O próximo exemplo é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque o valor que está aqui fora, aqui, ó, é x elevado a quinta. E se eu derivar esse aqui, não vai dar ele. Mas vamos ver como é que é feito. É uma substituição apropriada colocar x à quinta como x à quarta vezes x. Então, aqui, no lugar de x à quinta, eu coloco x à quarta vezes x. E aí eu vou, então, derivar esse aqui. Eu vou chamar esse aqui de u, porque u está dentro da raiz. Se u é 1 mais x², du é 2x dx. Então, x dx é meio du. Então, no lugar de x dx, eu coloco meio du. Tá lá, meio du. Bom, mas e agora? Agora ficou x à quarta. Só que quem que era x à quarta? Olha só, se u era 1 mais x ao quadrado, é porque x² é u menos 1. Passei 1 para lá subtraindo. Então, x² é u menos 1, x à quarta é u menos 1 ao quadrado. Então, aqui ficou u menos 1 ao quadrado. E a raiz de u? Bom, faz a potenciação porque é só ao quadrado. Deixa a raiz aqui. Depois coloca u elevado a meio e faz distributiva. Fica u elevado a 5 meios, menos 2u a 3 meios, mais u elevado a meio, fazendo distributiva, né? Aqui. E agora posso calcular cada um deles separado. O meio está lá fora. Integrei esse aqui, fica 7 meios, 2 sétimos, né? Já está invertido, porque ela está dividindo. Menos 2, 3 meios vira 5 meios, já multipliquei invertido. E o meio virou 3 meios, também já multipliquei invertido. Só que no lugar do u agora, quem que entra? 1 mais x². Então vai ficar 1 mais x² elevado a 7 meios, 1 mais x² elevado a 5 meios, 1 mais x² elevado a 3 meios. Aqui, ó, esse 2 cancela com esse 2, vira um sétimo. Esse 2 cancela com esse 2, mas tem esse 2 ainda que vem aqui e fica 2 quintos. Na verdade, esse 2 cancela com esse 2, né? Fica 2 quintos. E esse 2 cancela com aquele 2, fica 1 terço. Mais a constante de integração. Vou falar um pouquinho da simetria, porque é importante entender a simetria. Tem 2 exemplos aqui que estão no livro, e com mais exemplos depois vai ficando mais fácil. O que é uma função simétrica? A função simétrica ela vai sempre começar assim, ó, no menos 2 e no 2, vai começar no menos 1 e no 1. Se ela for uma função par, o que é uma função par? É quando o f de menos x é igual a f de x. Então, a função pode ser dita como 2 vezes de 0 até a. E se ela for ímpar? A f de menos x é igual a menos f de x. Isso aqui vocês viram em geometria analítica ou álgebra linear. Então, de menos a até a vai ser 0. Então, se ela for par, é 2 vezes de 0 até a. Se for ímpar, é 0. Esse caso aqui é par porque ó, x a sexta. X a sexta é par. E não tem x, é x a 0. Também é par. Então, se ele é par, eu posso colocar 2 vezes de 0 até 2 de x a sexta mais 1. X a sexta integrando é 1 sétimo de x a sétima, integração de 1 a x. 2 vezes de 0 até 2, 2 vezes, coloco o 2 no lugar,
Está lá a resposta. E se ela for ímpar, o que significa? Aqui embaixo, ó, ela é par, mas em cima ela é ímpar. Então, ímpar com par dá ímpar. Porque a tangente de x é o mesmo que menos tangente de x. Então, ela é ímpar, logo essa integração aqui vai dar zero, não precisa nem fazer integração. E a último conteúdo de hoje, integração por partes. A integração por partes é chamada dessa forma porque eu faço por partes mesmo, né? Então, eu faço integral de u dv é u vezes v menos integral de v du. E agora, nós vamos ver quem chamamos de u, quem chama de v. Encontre integral de seno x, seno de x. O u vai ser sempre aquele que deriva. U deriva, então o u vai ser o x. O du vai ser dx. Quem que vai ser o dv? Aquele que integra. Seno de x dx. dv seno de x dx, integra aqui, integra aqui. Integrou dv vai dar v, integrou seno de x vai dar menos cosseno de x. O que eu faço agora? Esse aqui é u, esse aqui é dv. Então aqui vai ser, olha lá, u dv, vai ficar u vezes v. U, quem que é u? É x. Quem que é v? Menos cosseno de x, menos, usando a regra, integral de v menos cosseno de x vezes du, que é dx. Então vai ficar essa integral aqui, não precisa ficar repetindo, né? Mas vou colocar aqui, ó. Essa integral é menos x cosseno x, menos com menos mais, cosseno de x. Integral de cosseno de x sai direto, que é seno de x, portanto, está aqui a resposta. Veja que integra por partes, mas aparece uma outra integral que eu tenho que resolvê-la também antes de terminar, né? Tem mais dois exemplos um pouquinho mais interessantes para nós trabalharmos aqui, que eu quero avaliar um pouquinho com vocês. Olha só, avalie ln de x. Ln de x não tem na tabela. Então o que eu tenho que fazer? Por partes. Se não está na tabela, por partes. Ou substituição. Nesse caso não dá, vou substituir, tem que ser por partes. Mas ln de x dá para derivar. Então eu chamo u de ln de x, a derivada é 1 sobre x. Vou chamar dx de dv, integro, v é x. E aí, esse aqui é u, esse aqui é dv. Veja que aqui ficou u vezes v, né? Então, lá, esse aqui é o u e esse aqui é o v. Menos integral de v du. Olha quem que é o du. Du é 1 sobre x dx. Como se tivesse 1 aqui. Só que dá para cancelar esses dois. Então, fica x ln de x menos integral de dx. Integral de dx é x, então menos x. Está lá. Veja que é bem simples fazer, né? E agora aqui, penúltimo exercício de hoje, encontre a integral de t ao quadrado e elevado a t dt. Observe que t ao quadrado se torna mais simples quando nós derivamos pela primeira vez. E quem? Que eu derivo o t ao quadrado, que ele diminui de grau. O elevado a t não muda de nada. Então, o meu u vai ser t ao quadrado, du vai ser 2t dt, o dv é elevado a t dt, integra, vai ficar aqui v é elevado a t. Então, a primeira integração vai dar esse aqui de novo, ó, é o u, e esse aqui é o dv. Ficou u vezes v, menos o 2, uma constante, veio aqui para fora, né? E aqui ficou o v du, certo? Desculpa, o dv. U é v du. O v é elevado a t e o du é 2t. Tá lá, certinho. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Apareceu uma outra integral. Tenho que fazer essa integração. Só que a integração, de novo, é por partes. Então, vai ter uma integração por partes dentro da integração por partes. Essa parte aqui eu vou deixar quietinha, ó, que ela vai aparecer aqui no final só de novo, tá certo? Ó, apareceu aqui. E vou integrar essa parte aqui. Para integrar essa parte aqui, eu tenho que o 2 está lá fora, deixei o 2 lá quietinho, vou integrar só isso aqui. Então, t elevado a t, quem que é o u? O u é t, e, então u é t, dv é elevado a t, du é dt e v é elevado a t. Então, vai ficar aqui u, que é t, vezes v, que é elevado a t, menos a integral de v du. V é elevado a t, du é dt. Integral de elevado a t já sai direto. Essa aqui é a integral. Pega esse valor e coloca aqui no lugar desse aqui. Deixou 2 e olha lá. T elevado a t menos e elevado a t, mais constante. Esse valor aqui continua, que vai distributiva, né? 2 vezes e elevado a t, 2 vezes menos e elevado a t. Veja que eu tinha aqui uma constante e aqui apareceu outra. Só que
Essa constante aqui, constante 1, constante 2, constante 3, tanto faz, é uma só, então eu posso colocar mais uma constante. Pronto, terminou o caso. E um caso que é bem emblemático, esse aqui você pode tentar integrar quantas vezes quiser, você não chegaria na resposta, a não ser que você tivesse essa sacada aqui, ó. A integral de e elevado a x seno de x. Nem e elevado a x, nem seno de x se tornam mais simples quando eu derivo. Então eu vou chamar o meu u de e elevado a x e dv de seno de x dx. Se eu derivar o e elevado a x du e elevado a x dx. E se o dv é seno de x, o v é menos cosseno de x. Então eu vou ficar aqui e elevado a x, u dv é igual a u vezes v menos v du. Tá ali, virou mais porque o cosseno era negativo, ficou positivo. Aqui acabou, vou integrar essa parte aqui. Repita essa parte aqui, coloca esse aqui e vou integrar esse. Para integrar esse aqui vai ficar, de novo, né? U dv, U vezes V menos V du. E aí que eu vou fazer essa parte aqui, ó, eu vou colar aqui. Então vai ficar com o integral de e elevado a x seno de x dx é menos e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x menos e elevado a x seno de x. Veja que aqui, ó, apareceu alguém que é exatamente igual a quem está do lado de lá. Essa é a ideia. Passa esse aqui para lá. Se aqui é menos, passou para mais, eles são iguais, ficou 2 e elevado a x seno de x dx. E aqui ficou só isso aqui. Menos e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x. O 2 passa dividindo, então ficou meio. Colocou o e elevado a x em evidência. E ficou seno de x menos cosseno de x. Só inverteu para o negativo ficar depois. Mais constante. Esse aqui é um caso bem interessante, porque se eu não enxergo que aparece do lado de cá um valor igual ao outro lado, eu não acabo nunca, né? Vou integrar isso aqui de novo e vai essa integral dando 50 continuidades, tá? A ideia dessa semana é compreender como se aplicam integrais definidas, integral por substituição e integral por partes. Os conteúdos estão aqui, os exercícios são dispensáveis, porque os exemplos cobrem o conteúdo. Mas eu sempre sugiro que vocês façam pelo menos do 1 ao 15, que é para poder ter uma ideia de como resolve. Se tiverem dúvida, na semana que vem eu gosto de esclarecer as dúvidas de vocês, tá ok, pessoal? Uma boa semana e nos encontramos na próxima segunda-feira na aula presencial. Um abraço!